Opa pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Desde Jornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor Rapaziada, eu sou maçom. e, bom gente, a gente tá só nós dois aqui, mas provavelmente o Jovas vai aparecer também no meio do programa, tá? Uhum. A gente vai falar hoje sobre basicamente uma revisão rápida, vai ser 10 minutos só falando do futebol brasileiro, e o resto do programa, como combinado, vai ser só sobre a Champions League. Champions League e ligas europeias, né? E tudo mais. Exatamente. Quer começar aí, moção? Pode começar. Tá bom, beleza, né? Vamos falar rapidinho do futebol brasileiro, né, mano? Porque essa semana foi bem recheada. Apesar do combinado ter sido falar só de Europa, essa semana surpreendeu a gente bastante, né? Principalmente com o vexame do Corinthians e do São Paulo, né? Pois é. Que os dois eliminados nos pênaltis por times do interior, né? Complicado. O que você É, achou aí, mano? Você que é o cara neutro aí, né, mano? Você não torce nem pro São Paulo. O que é, você achou desses dois jogos? o que eu posso concluir assim, mano. Pô, eu como Santista tô achando maravilhoso, porque, pô, o que alopraram com a derrota pro Ituano não tá escrito. Aí chega o Ituano, elimina o Corinthians e chega o Água Santa e elimina o São Paulo. Pô, não tem como, tá ligado? Mas assim, falando sério agora, Caraca. pô, a gente vê ali, cara, que tanto o Ituano quanto o Água Santa surpreenderam demais, sabe? Não eram equipes favoritas, eu já adianto aqui. Porém, o futebol bem jogado e esforçado levou eles a passar, né? Pois é, né, mano? O Ituano, que é difícil falar isso, né? Mas o Corinthians teve muitos deméritos, mas o Ituano entrou pelo empate. Isso era nítido desde o começo do jogo, eles estavam muito retrancados. E o gol que eles fizeram foi completamente achado, tá ligado? Mas, pô, completamente mérito deles por ter achado esse gol. E o Corinthians depois empatou, mas não conseguiu render pra fazer o segundo gol e ganhar o jogo, né? E nos Exatamente. pênaltis, pô, era claro que eles iam ganhar, porque como eles já estavam preparados para o empate, obviamente que eles iam estar preparados para os pênaltis também. E o que ferrou o Corinthians foi o Fábio Santos, né, cara? Que, pô, é um cara que nunca perde pênalti e bateu mal, né? Não tem o que fazer. E aí É, depois a gente viu o que aconteceu, né? O Fagner e Gil que não tem nem o que comentar. é porque assim, na minha concepção, assim, a gente tem tanto o Corinthians quanto o São Paulo, pô, eles têm equipe claramente superiores de que Ituano e Água Santa. Completamente. Porém, A foi gente vê assim, até pelos números do salário, né? exatamente. E assim, Então. e vale destacar que, mano, eles eram sim os favoritos, né? Só que é aquilo, Uhum. mano, o que importa ali pelo menos né, para essas equipes mais fracas, o que importa mais é o empate. É o empate para chegar no final e disputar nos pênaltis, onde onde consegue ali ter uma igualdade maior, né? Beleza. Ainda assim sendo muito injusto você tendo, pô, ex-jogadores de Copa do Mundo de um lado, enquanto você vai ter jogadores em formação de outro. E jogadores, às vezes, até experientes, mas experientes até demais, né? Pela idade. Pois é. Bom, o que ferrou o São Paulo, eu acredito que foi o próprio ambiente, né? Que foi o Allianz Parque, que, assim, como por ser também uma casa de um rival, né? Por ser um lugar que os jogadores de São Paulo não estão acostumados, acabou quebrando eles um pouco nesse sentido, mas obviamente que não é desculpa, porque o elenco de São Paulo é muito superior ao do Água Santa, o treinamento do São Paulo é muito superior ao do Água Santa, é tudo superior, e ainda assim eles tiveram uma derrota igual a do Corinthians. Então, é demérito do São Paulo e mérito do Água Santa. Então, E eu acho que pode falar, pode falar. essas duas eliminações basicamente dão o título do Palmeiras, né? Porque agora o Palmeiras está sozinho no campeonato, com só time do interior. E, cara, só se o Palmeiras, sei lá, escorregar muito firme por conta do Bragantino. E aí a gente vai ter uma final inédita aí, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão de novo, porque o único time, na minha concepção, que conseguiria tirar o título do Palmeiras seria o Corinthians. Mas o Corinthians decepcionou, né? Eu vou ter que concordar com você, porque atualmente no futebol brasileiro é difícil você achar uma equipe que dispute com o Palmeiras mano a mano, até porque você pode ver que a melhor equipe tudo bem, pode não ser atualmente, mas eu digo com relação aos últimos anos e tecnicamente hoje, com relação aos jogadores e tudo que tem, é o Flamengo. E o Uhum. Flamengo ainda assim perde pro Palmeiras. Então, focando Uhum. aqui mais de forma estadual e focando no Campeonato Paulista, a maior equipe seria o Corinthians, né? A gente tem ali um material humano muito superior que São Paulo e eu nem preciso falar do Santos. Mas
É complicado. Eu acho que o Corinthians ele vacilou muito por causa que assim, o Corinthians ele tem uma falha que acontece com vários times. O problema de infiltração. Isso não Uhum. acontece no Palmeiras. O Palmeiras ele pode jogar contra equipes retrancadas, só que ele vai ser aquela. Ele vai fazer um gol no final, faltando, sei lá, 10 minutos, tá ligado? E o Pois outro é. time não vai ter tempo de reação. Agora o Corinthians, o São Paulo, o Santos não tem esse quesito de infiltração, né, Maçom? Com certeza, mano. E a gente vê isso claramente porque o Corinthians não conseguiu criar nada contra o Ituano, justamente pela falta do Renato Augusto. Que o Uhum. Renato Augusto, que, pô, é repetitivo, é cansativo falar toda vez, mas ele é quem manda no time, cara. Sem o Renato Augusto, o Corinthians não existe. E foi o que a gente viu nesse jogo, cara. A gente dependeu de uma bola cruzada na área que o Paulinho cabeceou. Foi esse gol que a gente fez. E durante o jogo, o Ituano percebeu que esse seria um ponto forte do Corinthians e eles se reforçaram nesse quesito. E por isso que o Corinthians conseguiu mais fazer nenhuma jogada assim. E, como se disse, a infiltração é um problema e não conseguiu infiltrar nenhuma vez. Pois é. A gente vai falar aqui sobre também, por causa que eu tô começando a digitar, por causa que falta só 4 minutos, então a gente tem que dar um contexto geral. Uhum. Sobre as zebras na Copa do Brasil, Maçom. Mano, Caramba, mano. quantas, Teve hein? muita coisa, hein? Caramba. Bom, já que a gente tava falando de Paulista, né, mano? O próprio Ituano, que eliminou o Ceará, cara. Pois é. Isso não é uma surpresa tão grande, até porque a equipe do Ituano não é uma equipe descartável, né? A equipe do Ceará também foi rebaixado. Mas, cara, é um time que tava na Série B contra um time que tava na Série A ano passado. E ainda assim, você pode considerar ou não como uma zebra, mas é bem interessante, né? Você vê um time do interior de São Paulo ganhando de um time que tava na Série A há pouco tempo atrás. Pois é, mano, assim, Nos pênaltis também. então, sendo sincero aqui, cara, eu acho que foi mais demérito do Ceará, porque, mano, o Ceará tá muito ruim, velho. Tá Com muito certeza. ruim. Tipo, cara, depois que. Quando caiu já tinha um material humano precário. Aí, agora, Uhum. sabe, não tem ali uma equipe confiante. E a gente pode ver, por exemplo, equipes como. É, é, o Volta Redonda, que tirou o Atlético Goianiense, sabe? Tirou nos Pois é. pênaltis, né? Ficou 5-4. E, mano, a gente pode ver que, mano, o Volta Redonda, ele vem surpreendendo. Por mais que tomou... Foi 7-2, né? Do Fluminense? 7-0, mas no agregado. Não, no agregado acho que ficou 7-1? 9-2. 9-2. Caraca! Não, ah, não, 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 ficou não. 8-2, 8-2. 8-2, porque tinha ficado 2-1 na ida, né? Caramba, que Cara, doideira. é bizarro, assim, sabe? Você vê É. Atlético Goianiense caindo, Goiás caindo, Bragantino caindo, E é, o Vasco da Gama, e o né? Vasco da Gama caindo. Cara, isso é um absurdo. São equipes gigantescas caindo pra equipes Caramba. fracas. E isso, sinceramente, Uhum. eu tô pensando aqui. Eu, como Santista, eu penso, cara, isso é bom não por causa da Copa do Brasil. Mas isso é bom porque a gente vê que equipes como Vasco, como. O Atlético Goianiense tá na Série B, né? Tá na Série A não. Caiu. É. Caiu, mas a gente pode ver, por exemplo, aqui equipes como o Bragantino, como o Vasco, que prometeram no começo ser Uhum. equipes muito boas assim, vários campeonatos, e acontece que não é. Pois Então é. isso é bom pro Santos no brasileiro, né? E tanto o Bragantino quanto o Vasco são semifinalistas, né, mano? Acho difícil o Isso, Bragantino ganhar no Palmeiras, mas ainda assim, cara, conseguiu ter uma campanha melhor do que a do Corinthians e do São Paulo no final, né? exatamente. Não se briga com os números. Mas o Ipiranga também, cara, apesar do Campeonato Gaúcho não ser lá essas coisas, também tava na semifinal do Gaúcho. Então, não é uma equipe descartável, mas ainda assim, cara, se for comparar com o Bragantino, mano, pô, o Bragantino tem uma folha salarial muito superior, tem investimento muito superior, tem um elenco muito melhor. E, cara, é complicado, né, cara? Tomar 3-1 ainda, com um jogador a mais, é muito difícil, mano. Não tem muito o que a gente falar, mas o que eu posso dizer a gente pode ver, mano, que a zebra tá solta, a bruxa tá solta. Você vê que tudo isso tá acontecendo É, na Copa do Brasil. E, mano, o que eu posso dizer o final é muito cedo para falar. Mas uhum, três equipes aqui que estão prometendo muito. É lógico, pode surpreender, pode ter uma eliminação no futuro que surpreenda todo mundo, mas três equipes aqui que
a gente já imagina que vai chegar na final. Grêmio, que vem muito bem. Palmeiras É, e Flamengo. E eu acho que essas três equipes com prometem muito. certeza. Não, sem dúvidas, mano. Eu acho que talvez o Flamengo só se procurar um técnico melhor, ou Isso. se, sei lá, o Vitor Pereira decidir virar gente e treinar o time do Flamengo direito, cara, porque não é possível ele passar tanto vexame com o material humano que ele tem, cara. É complicado, é complicado. Bom, vamos passar pro próximo assunto aqui. Vamos encerrar aqui em 10h30 sobre o Brasil e vamos começar a Champions. Vamos lá. Champions League. Nação, Perfeito. comece falando. Caramba, cara. Que campeonato foda, mano. E não tem muito o que falar, mano. Porque Champions League, mano. Vamos ver. Começar falando do time que eu tô torcendo, né, mano? O Napoli, mano. Napoli, cara, fez uma ótima campanha, tá fazendo uma ótima campanha no campeonato italiano. E na Champions League, cara, fez um belo jogo. Fez dois belos jogos contra o. Contra quem que foi mesmo? Pô, O tava Etihad. falhando a memória. Etihad. Isso, o Frankfurt, é isso. Cara, eu assisti os dois jogos, mano. E dá pra perceber que o time do Napoli, cara, tá muito bem encaixado. O trabalho do Spalletti tá sendo muito bem feito, tanto na Champions quanto no italiano. E a gente vê craques, mano, como o Osimhen e o Kvaratskhelia, que, cara, eles têm tudo pra disputar até a bola de ouro, mano, na minha opinião. Uhum. Porque se eles não terem o mesmo desempenho até o final da Champions, mano, não sei quem vai parar esses caras não, mano, porque são muito promissores e são grandes nomes aí, mano. O que eu posso dizer da Champions por enquanto cara, deu o básico. Deu o que todo mundo imaginava. Primeiro jogo, Real e Com Liverpool. certeza. Real e Liverpool, vamos combinar. Pô, tanto em Premier Jogo League, ganho, né? e jogo ganho. Tanto na Premier League o Liverpool não vem bem, e o Real, pô, ganhou a última Champions, não tem o que falar, sabe? Não tem. Uhum. A gente pode ver também, por E exemplo, Napoli e Etihad também, que deu Napoli, né? Era imaginável. 3-0, né? Pois é, e 5-0 no Cara. agregado. Uhum. City e Leipzig. Deu City, o que era imaginável, 8-1. Nossa, Que esse baile, jogo hein? foi absurdo, hein? Caramba, a gente tem que falar disso, né, mano? Pô, o Haaland é um absurdo, cara. É um absurdo. O que esse cara tá fazendo, mano. Inclusive, já citando um jogo que aconteceu ontem, que foi o City contra o Burnley na Copa da Inglaterra, Uhum. o Haaland simplesmente meteu 3 gols, cara, como se não fosse nada. Pois é. Mano, E na Champions League, mano, o cara meteu 5 gols. Eu acho que foi um vacilo do Guardiola ter tirado ele, porque ele podia ter batido o recorde do Messi, se eu não me engano. Não, eu acho que inclusive esse o recorde é Messi do fez Luiz Adriano. seis, eu acho. O Messi. Cara, se eu não me engano, esse recorde de 5 gols em um jogo é do Luiz Adriano. Caraca, velho. Só deixa Luiz eu confirmar Adriano. aqui. Ele tava onde É nessa isso época? mesmo. Cara, eu vou pesquisar aqui, cara aí. Calma aí. Caraca. Quando ele tava no Shakhtar Donetsk. Aqui, ó. Nossa, cinco mano. gols. Contra quem? Contra o Bate Borisov. Time pequeno. Mas ainda assim era um recorde, né? E a gente pode ver que, pô, o Haaland, se a gente for pegar no contexto geral, pô, o Haaland meteu 5 gols no time onde você pode ver que tem o Timo Werner, tem o Nkunku, Uhum. você tem também o Raul, que é um lateral esquerdo que ele é muito bom. Pois Mano, mano. não tem condição, sabe? Sabe, é bizarro assim, é Cara, bizarro. e a gente viu um domínio total do City, cara. É bizarro, mano. 23 chutes contra 4 do Leipzig. Posse de bola de 67%. Então, mano, é um time muito absurdo, mano. O time do City é um time muito versátil. É um Uhum. time que sabe trabalhar com e sem a bola, né? Porque tem jogadores muito técnicos, né? Que é o caso do Gundogan, do De Bruyne. E, cara, são muito favoritos a ganhar a Champions. Eu acho que a única pedreira que eles vão pegar vai ser o próprio Real Madrid. Mas eu acho que dessa vez o Real Madrid não vai conseguir, cara. Porque o time do City tá muito bem. O Haaland tá numa fase absurda. O cara fez 8 gols em 2 jogos, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso que a gente vai esperar no futuro, mano. Eu acho que o City vai passar do Real Madrid e vai chegar na final bem forte. Então, é uma dúvida que eu tô tendo aqui. Na última Champions, que foi Real e City, era o Jesus, né, que tava de centroavante.
Era o Jesus. Era o Caramba. Jesus. Era, né? Calma, no segundo jogo? Ou no primeiro? Não, em ambos. Tipo assim, eu quero dizer, o centroavante do City naquela época era o É, o Jesus. Gabriel, é isso mesmo. Gabriel Cara, Jesus, isso mesmo. nossa, mano, o Real, eu sinceramente, eu tô meio na Doideira. dúvida se vai passar. Porque, mano, se, por exemplo, se chegasse a ter no mata-mata. Porque, mano, a gente Uhum. tem agora o Haaland, tá ligado? Então, realmente É, vai dar jogão. se o City já deu trabalho com o Gabriel Jesus no ataque, mano, imagina com o Haaland. Orra, orra. Agora passando pra um próximo jogo aqui, a gente tem Porto e Inter, mano. Vamos falar a verdade aqui. Nossa. Deu o É. imaginável também, mano. Cara, mas eu acho que era um jogo bem aberto, né, mano? Olha, Porque o time do Porto não é tão descartável assim, tá ligado? uhum, Mas, e a Inter de Milão não tá vivendo uma grande fase. Tanto que, pô, ganhou só no primeiro jogo com o gol do Lukaku, né? uhum. Se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. Cara, e o Porto tá bem no Português? campeonato português, isso. E a Inter de Milão, cara, tá bem abaixo das campanhas passadas, né? Uhum, Tá, é um time, acho que ainda pode ser considerado a terceira força, né, do italiano, por enquanto, que tá atrás tecnicamente do Napoli e do Milan. sim. E, cara, eu acho que vai ser o próximo a cair, não tem muita expectativa. Até porque o próximo adversário do Inter de Milão vai ser o Benfica, cara. O Benfica que meteu uma goleada absurda. Foi 5-1 contra o. Ah, não, acabou de meter. Não, O eu Bruges, o tô Bruges. confundindo. É. Não, foi em dois jogos. É isso mesmo. Porque contra o Clube Bruges foi 5-1. E o último jogo do Benfica também foi 5-1 contra o Vitória. Ah, tá. É, só dando um ponto aqui sobre a Inter. Cara, a Inter, assim, claramente a terceira força, se não a quarta força italiana atualmente, né? É, na Série A eu não lembro como que tá a classificação, mas é óbvio que se a Juventus não tivesse sido penalizada, estaria na frente da Inter, né? É, com certeza. Então eu ainda acho que é justo você colocar a Inter como a quarta potência da Itália. Porém, é aquela questão, né, mano? Pô, aqui a gente tem que pegar um pouco aqui de igualdade. Pô, a quarta força da Itália é melhor que a primeira força de Portugal. Em um contexto geral, porque a gente pode ver, por exemplo, tudo bem. Segunda, né? Isso, a segunda. A gente pode ver, Hum. por exemplo, aqui que atualmente no seu campeonato a Inter não vai bem. Porém, o time que ela tem contra o Porto é completamente oposto. É um time absurdo. Você me tem aquele trio de zaga que é o Bastoni, a Sérbio e o Darmian. Você me tem o Dumfries, que é lateral, que tava jogando de ala no último jogo. Você tem o Barella. Você tem mano, o último campeão do mundo, Lautaro Martinez. Você tem o Dzeko também, que é um baita do 9. Pô, sabe? E só um adendo aqui, mano. A Inter tá em segundo lugar no italiano. Tá em segundo lugar? Então acabei me confundindo. Então tá na frente da Lazio e do Milan. Mas ainda assim, mano, na minha Nossa. concepção, eu acho que num confronto direto entre Inter e Milan, eu acho que dá Milan. Ah, não, com certeza. Mano, sem dúvidas. Mas Sem dúvidas. é difícil falar do campeonato italiano porque é muito ridícula a diferença. Porque o Napoli tá com 18 pontos na frente da Inter de Milão, tá ligado? É. Se os caras não ganharem esse ano, cara, pelo amor de Deus, né? Apesar que a gente não foi muito longe, não, por causa que a Juve perdeu pontos, então, de uma certa forma, Uhum. o certo seria Napoli, Juve e a Inter, né? E olha que É, a a Juve Lazio perdeu e a quantos Milan tá pontos? empatado ali. Hã? Uhum. A Juve perdeu quantos pontos, você lembra? Se eu não me engano, foi 15, se eu não tô enganado. Na É, época se ela foi era, 15, na época ela era então. líder. Então seria segundo colocado, isso mesmo. Então, é bizarro, é bizarro. Bom, agora do sorteio da Champions, né? Vamos falar sobre o que a gente pode esperar de cada confronto, mano. Bom, primeiro, vamos falar do lado dos gigantes primeiro, né? Uhum. Real Madrid e Chelsea, cara. O que você acha que pode acontecer nesse jogo? O que a gente pode esperar, mano? Mano, sinceramente, eu acho que vai acontecer o que já é imaginável. O Real vai ganhar do Chelsea. Cara,
O Chelsea, Uhum. tudo bem. Na partida de volta em casa foi lá, ganhou do Borussia, ganhou e convenceu. Mas assim, cara, pô, a gente pode confirmar uma coisa aqui. A gente pode confirmar uma coisa. O Chelsea não é toda essa equipe, sabe? Contratou pra ser essa equipe, pô, confiante, né? Contratou o João Félix, contratou o Sterling, que vai, convenhamos, o Sterling, ele pode, mano, vacilar muito, mas ele tem técnica, tá ligado? Pô, o cara veio do City, o cara veio da Premier League, tá ligado? Pô, e a gente Hum. pode sim que, pô, eu acho que vai dar real, tá ligado? Na minha concepção vai dar real. E o Chelsea não vai ter chance, não. Cara, eu vou discordar no, quando você falou do Sterling, mano, porque eu acho esse cara muito ruim, com todo respeito, velho. Mas eu concordo, mano, acho que vai dar real. O time do Real Madrid é muito tecnicamente superior, velho. Apesar de eles estarem atrás do Barcelona na Liga Espanhola, que a gente vai comentar mais pra frente, ainda assim, cara, é o atual campeão da Champions. O ataque dos caras tem o Vinícius Júnior, Benzema. O meio de campo deles, mesmo sem o Casemiro, é um absurdo. Eles têm o Cross, melhor goleiro do Modric, mundo. Cross. Então, pô, é um time absurdo, cara. Muito bom. Valverde, o Valverde de ponta. Tem como. Valverde, pô, o Rodrigo no banco ainda. Rodrigo, não, absurdo, absurdo. Então, aí se comparar com o Chelsea, mano, que, pô, apesar de ter bons nomes, como o Kai Havertz, o João Félix, o. Quem mais? O Sterling, pô, que apesar dos pesares é um jogador aceitável, mas não tem como nem comparação com o Real Madrid, cara. É muita diferença. Mas a gente sabe como é que é o Chelsea, né? O Chelsea tá até fazendo uma remontada aí, tá voltando a fazer gols na Premier League, coisa que eles tinham muita dificuldade. Uhum. E eu acho que ganhar do Borussia na Champions League foi essa virada de chave para eles. E, cara, quem sabe eles não podem surpreender, né? Acho muito difícil, mas pode acontecer. Indo pro próximo jogo aqui. E antes de ir pro próximo jogo, eu vou dar minha opinião. Cara, eu sinceramente eu tô achando essa quartas de finais da Champions em um contexto geral fraca. Eu falo assim, eu falo. Acho. Então, eu falo assim, não em questão técnica. Porque ambos os times, pô, são bem bons tecnicamente. Mas eu acho que é uma Uhum. final, cara, que falta estrelismo, tá ligado? Hum, Liverpool, o Tottenham também, que, pô, a gente pode falar que é, é uma equipe que não tem experiência com Champions League, porém tem nome, tá ligado? Pô, tem mais nome que um Benfica. E eu posso até chegar e falar, tem mais nome que uma Inter, por exemplo, tá ligado? pois é. Mas a gente vê, por exemplo, times como o United, que tá jogando bem ultimamente, tomou aquela pedrada do Liverpool, mas tá jogando bem, Uhum. não jogando essa Champions. Você vê, por exemplo, o Barcelona, pelo amor de Deus, que pô, Pois é. não Aqueles merecia tá, falam. mas por nome estaria, tá ligado? Uhum. Eu acho que no geral é Também fraca. tem. Pois é, mano. Mas é aquilo, mano. Essas quartas de finais, cara, parece muito que foi. Que não foi o sorteio, parece que é muito planejado, cara. Que a Uhum. gente vê de um lado, a gente tem três times italianos, cara, em uma chave só. Pois é, pois é. Benfica. Cara, é bizarro, mano. Mas ainda assim, mano. Parece que estão arquitetando pro Napoli chegar na final. Porque é o que tá parecendo. Mas Pô, bom, movendo pro próximo jogo. Ou você quer falar alguma coisa? não, só pra citar também, pô, a gente pode ver, por exemplo, craques como Neymar e Messi não tá jogando essa aí, mano. Nem o Cristiano Ronaldo, sabe? Verdade. Mas enfim, pode Mano. continuar. Isso é triste. Bom, falando do jogo que, na minha opinião, vai ser o melhor de todos dessas quartas, vai ser City e Bayern de Munique, cara. Uhum. Duas grandes equipes que dominam seus países. E, quer dizer, apesar do City ser vice atualmente na Premier League, não, porra, os caras têm um elenco absurdo e são os maiores favoritos da Champions League atualmente. E o Bayern de Munique a gente conhece os caras, né, mano? Pô, depois que eles trucidaram o PSG em dois jogos. Uhum. Podia ter sido muito melhor, mas o que eles fizeram com o PSG, cara, nenhum outro time conseguiria fazer, né, mano? Que é transformar o PSG em um time comum, né? Que a gente sabe que não é, porque pelo elenco do PSG tem nem palavras para descrever os caras. E, cara, o Bayern de Munique é um time muito tradicional, muito forte, independente da fase, eles sempre vão estar bem na Champions League.
E eu acho que a gente pode esperar um baita de um jogo, cara. City e Bayern de Munique. Pois é, a gente pega aqui que nem você falou, mano, é o jogo mais que promete assim do campeonato, né? A gente tem pro lado o City, que, mano, que é um absurdo, tá jogando muito. E eu posso chegar e falar abertamente aqui, é o time que mais vem jogando na Champions. E a gente tem, por exemplo, do outro lado o Bayern, né? O Bayern que por sua vez, pela primeira vez, tá jogando sem o Leva, né? Jogando uma Champions de fato, uma quartas de finais de um jogo Uhum, grande sem o Leva. Vai ser bem interessante, vai ver o Choupo-Moting aparecendo agora titular, que inclusive tá bem, mas vai ser uhum. bem legal falar isso aí. Agora, Benfica e Inter, qual que é a sua opinião? Cara, eu acho que vai ser. Eu acho que ao contrário do City e Bayern, vai ser o jogo mais pobre tecnicamente, mas não que as duas equipes sejam ruins. Mas é que, analisando individualmente cada equipe, mano, eles não são. Eles não têm o estrelismo dos outros, sabe? Uhum. Mas eu acho que é o jogo mais aberto, cara, porque qualquer um dos dois pode passar. Na minha opinião, o Benfica tem mais calibre, tem mais força para passar da Inter de Milão, da Inter de Milão, porque o elenco do Benfica é muito melhor. É um time muito mais potente na minha visão para chegar na semifinal. Mas ainda assim, cara, é um jogo muito aberto, velho, porque os dois times são bem parelhos e a gente pode esperar qualquer coisa desse jogo. É isso aí, vamos esperar pra ver. Eu acho que, cara, vai ser um jogo parelho, mas assim, vai ser um parelho um pouquinho puxado pro Benfica, porque, mano, eles estão jogando muito. Uhum, Tudo bem que pegaram uma equipe que demitiu o técnico, que tava em reconstrução, que era o Bruges, mas ainda assim, cara, o Benfica não é dessa Champions, ele vem jogando bastante, sabe? pois é, cara. Inclusive, eu posso estar enganado, mas a última vez que o PSG jogou na Champions, na última Champions, ele chegou a pegar o Benfica, né, no mata-mata? Cara, eu não lembro, mano. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Hum, foi numa fase de grupo, se eu não me engano. Ah, foi fase de grupos. Foi É, fase de grupos. mas os dois jogos foram empate, mano. Foi 2 a Então, 1. isso, justamente. Cara, a gente pode ver que, mano, o Benfica, mano. E nessa época o PSG já tinha mano, timaço, Nossa, assim. tava voando. Deixa eu ver, ó. A escalação aqui você tinha Mbappé, tava o Messi não tava ainda. O Messi não, mas mesmo assim, Eu acho que ele tava, mas talvez ele tava no banco. isso. Não sei. Não, nem no banco tava. Nossa, nem no banco tava. Mas ainda É, então não assim, sei. é uma equipe que, pô, que era tecnicamente muito superior ao PSG Uhum. e empatou. Apesar que a gente tem que falar uma coisa aqui, cara. Empatar com o PSG, o mérito é mais por nome do que por técnica, né? Com certeza, cara. Porque se você empata com o PSG, mano, é você comemorar porque você não tomou gol do Mbappé. Só isso. Exato, exatamente. Partindo pro próximo jogo aqui. Aliás, vamos é, deixar aqui uma opinião nossa. Então, pra você, Masson, você acha que vai dar Real e City por enquanto? Sim, eu acho que vai dar Real City. E do outro lado é que vai dar Benfica e Napoli, cara. Beleza, eu compartilho da mesma opinião. Agora falando do último jogo, Napoli e Milan. Qual que é a sua opinião? É, já deixei claro aqui, né, mano, que eu acho que o Napoli vai passar. Uhum. Mas o Milan não é uma equipe de se jogar fora, não. É um time que joga bem, apesar de ter. Acho que empatou o último jogo no Campeonato Italiano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, perdeu. O cara perdeu de 3 a 1 da Udinese, Ô louco. com gol de pênalti do Ibrahimovic. Mas é o time que tá em quarto lugar na Série A. Mas ainda assim, cara, o Milan tem aquela questão de pesar a camisa, né? É um Uhum. time muito tradicional na Champions, o segundo maior campeão. Mas o Napoli, cara, a campanha deles é muito boa, tem jogadores muito bons. É um time excepcional, cara. Eu tô torcendo muito pelo Napoli, que eu acho que eles merecem muito, mano. A gente pode pegar aqui, cara, que na minha concepção, o Napoli é aquele time novo que tá chegando e tá surpreendendo assim em quesitos de técnica, enquanto o Milan já tem uma equipe já mais pré-formada, né? E experiência Uhum. bastante na Champions. Cara, eu ainda acho que vai dar o Napoli, sabe? O futebol deles tá bem melhor ali na classificação no campeonato italiano, que tá melhor. Apesar que eu acho que, na minha concepção,
Napoli e Milan vai ser, na minha opinião, o jogo mais parelho dessa quarta, assim, mais do que Benfica e Inter. Você acha, mano? Eu É, acho. faz sentido, até porque são dois times que estão acostumados, né, a enfrentar um ao outro. Uhum. E numa Champions League a gente sabe que tudo muda, né? Pois é. Então, o Napoli, cara, apesar de toda a qualidade técnica, tem que tomar cuidado, porque o Milan não é um time que tá de brincadeira, sabe? Os caras são bem, tão bem tecnicamente. Tem bons nomes como o Rafael Leão, o próprio Ibrahimovic, que tá, apesar de estar com mais de 40 anos, o cara continua fazendo gol. Um absurdo. Mas, então. Mas ainda assim, cara, eu acho que o Napoli passa por mérito, então. Eu não tenho muito o que comentar, cara. O Napoli é superior ao Milan atualmente, mas qualquer coisa pode acontecer na Champions, né? Exatamente. Agora, encerrando aqui a Champions, vamos falar sobre as principais ligas da Europa. É, Hum, vamos inverter a ordem aqui, porque existe a possibilidade do Jovas participar e aí ele quer falar muito do campeonato italiano. Então vamos isso. começar pela ordem seguinte: Premier League, Liga Espanhola, Bundesliga e deixar por último a Liga Italiana. Tudo bem? Perfeito, mano. Perfeito. Então vamos lá. Pode começar aí, Masson. Fala sobre a Bom, Premier League. vamos falar de classificação, né, cara? É mais ou menos surpreendente, porque Arsenal em primeiro lugar, com a campanha perfeita, tá 5 pontos à frente do City, com 5 vitórias seguidas no campeonato. E, cara, é o time mais consistente da temporada, com certeza. Apesar de eles não estarem na Champions League, o campeonato que eles estão fazendo é excelente. E, cara, se eles não ganharem, pelo amor de Deus, né? Porque eles estão com a mão na taça praticamente, igual o Napoli. Mas, seguindo a Premier League, a gente tem o City, que a gente já conhece, pô, é um time absurdo. O Manchester United, que tá 11 pontos atrás do City. Isso é bizarro. O Tottenham, que tá 1 ponto atrás do United. E o Newcastle, que tá 2 pontos atrás do Tottenham. Então, eu acho que é um top 5 bem diferente, né, do que a gente viu nos últimos anos. Porque a gente vê o United que está em reconstrução, a gente vê o Tottenham que estava em baixa, e o Newcastle que era um time medíocre, né? E Aham. agora está conseguindo se reerguer, está conseguindo fazer uma boa campanha, apesar dos últimos jogos não ter sido tão favorável, né? Perdeu duas seguidas, empatou o último jogo, mas ainda assim, cara, tá acima do Liverpool, tá acima de outros times como o Everton, como o Crystal Palace, Aston Villa, o Chelsea que tá em décimo. É, Mas eu é. acho que é isso aí, cara. É, assim, sendo bem sincero, eu acho que tem essa Premier League desse ano tá muito estranha, sabe? A gente vê o Arsenal que por mais que tá muito bem, a gente sabe muito bem que antes de começar a Premier League não era cotado como campeão. Nossa, nem um pouco. A gente tem o United que também não era cotado para nem tá entre no quinto e quarto aí, porque mano, o United começou muito mal a temporada. A gente tem o Tottenham que você convocou um. Você convocou o principal jogador da seleção brasileira. Eu digo com. Talvez não o principal, mas pelo menos ali no de centroavante. Né? Uhum. Que falando de nome, um centroavante acaba sendo mais importante que um ponta. Não é o caso do Brasil, mas de nome acaba sendo mais importante. Então você contrata ali o principal jogador da seleção brasileira e você coloca no seu time. E a seleção brasileira que era uma das mais, se não a mais cotada para ser campeã do mundo, e você contrata esse cara e esse cara não rende, que é o caso do Richardson, é bizarro, tá ligado? Eu acho que o Tottenham. Eu nem sei como que o Tottenham ainda tá em quarto, sabe? Eu acho que Uhum. faz um campeonato pior, faz um campeonato assim que não merecia estar nessa posição, sabe? Vence, mas não Uhum. convence. E a gente tem, por exemplo, o Newcastle, né? Eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que o Newcastle ele tem bons nomes. Inclusive, na minha opinião, era pra estar na frente do Tottenham. Mas não é o caso, né? A gente vê que o Newcastle está em quinto. E você Uhum. vê que é uma Premier League estranha a partir do momento que o Newcastle está na frente do Liverpool. Sabe? Esse é É bizarro. Cara, e o time do Newcastle é um time que investiu muito essa temporada, né, mano? Já tinha bons nomes como o Bruno Guimarães, o Sam Maximan, mas fez a compra mais cara da história deles, que foi o Isaac,
que, na minha opinião, é um bom jogador. Ainda não tá rendendo o esperado, mas ainda assim, cara, é um moleque novo, centroavante, que ainda pode render muito. Mas, cara, o Newcastle me surpreendeu no quesito de que ano passado eu acho que não chegaram nem a ficar em décimo, Aham. mas, ou ficaram bem perto, assim. Mas, Eles ficaram em agora décimo chegar em primeiro, décimo quinto, né? primeiro. Décimo primeiro, então. Então, cara, agora eles chegarem em quinto, estando na frente do Liverpool, do Chelsea, do Fulham, que tá fazendo uma boa temporada também, e estando bem colado com o Tottenham, cara, é bem surpreendente. Então, e a E eu gente. vou. Ah, não, pode falar, pode falar. Então, falando o que você disse, né, que não tem explicação o Tottenham tá em segundo não, em quarto, mas na verdade tem uma explicação, a explicação se chama Harry Kane, cara. Que o cara tem simplesmente 21 gols, é o segundo artilheiro da Premier League, que tá atrás só do Haaland, né, que tem 28, que é um moleque que tem nem o que falar, né, o cara é um absurdo, é uma máquina. É, então, justamente. Eu acho que é um campeonato estranho também, a partir do momento que você vê o Chelsea em décimo, na frente o Fulham e o Brentford na frente, sabe? O Brentford acima do Chelsea. Pô, não tem E a como. gente vê também, cara, Só, a gente só, vê só, só pra citar, o Brentford era cotado a rebaixamento ano passado. Uhum, doideira, mano. E a gente vê, cara, o West Ham na zona de rebaixamento, Leicester brigando para não ser rebaixado e o Nottingham Forest, cara, que contratou e tá em 16º. É, eu acho que o caso do Nottingham Forest é um caso. Cara, é complicado de falar. Eu acho que o Nottingham Forest é o PSG da Premier League, sabe? Porque eles contrataram, Concordo. obviamente, não da mesma qualidade técnica, né? Eu não posso chegar aqui e comparar o Messi com o Scarpa. Esse cara. Mas assim, o Nottingham Forest contratou. E o que eu digo que ele é o PSG da Premier League é porque ele contratou muito, mas ele não teve tempo pra treinar e aperfeiçoar os jogadores. Exatamente, concordo. E ainda assim, mano, os principais nomes que chegaram, né, foram os craques aqui do Brasil, o Scarpa e o Danilo, Uhum. eles não estão tendo oportunidade. Eu acho que eles nem chegaram a entrar como titulares ainda. E tudo que está sendo dito, mano, pelo técnico é que eles estão se adaptando. O próprio Renan Lodge, que também foi uma das principais contratações do Nottingham, chegou a conversar com o técnico, chegou a falar o porquê que ele não está usando o Scarpa e nem o Danilo, e a resposta que ele deu foi que eles ainda estão se adaptando. Mas, pô, cara, o Gustavo Scarpa e o Danilo, cara, foram destaques do Brasileirão, cara. Não tem como você deixar esses caras no banco, não dá nem oportunidade para eles. Apesar de ser o técnico do Nottingham ser um cara que tem experiência em trabalhar com jovens, eu acho que ele tá cometendo um erro de não dar minutagem para esses dois. O que eu fiquei sabendo foi que. É o Danilo, eu não sei. Agora, o Scarpa, ele acabou não entrando por causa que ele teve todo aquele lance com o bigode Ah, do, sim, do verdade. dinheiro e ele tá. Isso Uhum. começou a afetar o futebol dele. Ele perdeu, acho que foi coisa de 6 milhões, não foi? É uma coisa assim. Ele investiu 6 milhões e voltou, acho que coisa de 1.800, quase um salário mínimo voltou, sabe? Mano, cara, Pois o é. jogador sente muito o bagulho desse, ele sente, tá ligado? Passa pro emocional, começa a afetar o futebol dele, que, vamos combinar, já era difícil de se adaptar, porque você jogar no Palmeiras Uhum. contra um Juventude, contra até um Corinthians, é diferente de você jogar uma Premier League, tá ligado? Cara. Porque você passa de, sei lá, seu adversário era o Água Santa e agora seu adversário é o Arsenal, tá ligado? Pois é, pois é. E num time você tá jogando num time inferior, sabe? Então, eu acho que esse quesito de, tipo, ele perdeu dinheiro, né, não faz diferença pra ele porque é milionário, mas ainda assim afeta muito o jogador pelo quesito de que, pô, ele foi traído por um cara que ele considerava como amigo, né? Então, Exatamente. afeta muito o emocional do jogador. Mas ainda assim, cara, voltando a falar da Premier League no geral, outra campanha que tá me surpreendendo é a do Fulham, cara. É a do Fulham, que tá contando com jogadores bem conhecidos aqui no Brasil, né? Que é o caso do William e do Andrés Pereira. Uhum. E ambos estão jogando bem, cara. Estão me surpreendendo bastante, mano. Principalmente o William, né? Que no Corinthians foi uma decepção. Não uma decepção no geral, mas pelo fato dele ter metido o pé, pelo fato dele.
não se identificar tanto com a torcida, esse tipo de coisa. Mas falando de futebol mesmo, cara, o Willian não foi tanto uma decepção pro Corinthians, não. Apesar de ele ter feito pouco, feito só um gol, né? Mas ele entregava muito dentro de campo. Falta um cara assim no Corinthians às vezes. Mas agora no Fulham ele tá se adaptando bem, tá fazendo uma boa temporada. Porque ele tá em casa, né? O Willian é o famoso Premier League, né? Então, Premier League Man. Tá em casa, tá jogando bem. É, E tá ao lado do Andrés Pereira, que apesar das controvérsias no Flamengo, né? Apesar de ter entregado uma Libertadores pro Palmeiras, é um baita do jogador, é um cara que é muito versátil. E não tem nem palavras, mano. É um bom jogador, mano. o Fulham ele é aquela questão, né, mano? Ele tem muito jogador jovem, né? É um time que, eu não vou dizer que é formador, mas é um time que usa muito a base. E também ele tem jogadores experientes, né? No caso do William, até o Andreas Pereira, que vamos combinar, cara. O William e Andreas Pereira, eles podem ter vacilados nas suas equipes, né? No caso do Corinthians foi mais uma questão extracampo, fora das quatro linhas, do que internamente. Mas, e o Andreas Pereira também, né? Que foi um caso ali de falha que ele teve na final e queimou ele completamente. Mas, cara, o futebol deles no Brasil não foi um futebol ruim, sabe? Eles apresentaram e eles, como são jogadores que têm muito embasamento no futebol internacional, na Premier League e em outras ligas, você vê que, mano, eles têm noção de jogo. Eles têm noção de jogo e quando eles voltam, que nem mesmo você falou, eles voltam pra casa, pô, não tem como. Eles vão jogar bem e realmente, era de se imaginar que eles fossem voltar a jogar bem. Agora, só pra. Falta aqui coisa de 20 minutos, inclusive, o Jovas acabou de entrar. Jovas, você já quer falar do campeonato italiano ou a gente pode continuar falando dos outros campeonatos? Alô, Jonas? O Jovas ele teve um probleminha. Bom, enquanto isso, É, vamos falando aqui de outro campeonato, pode ser, moção? uhum. É, Vamos falar da La Liga, né? uhum, Já que a gente tinha citado do Barcelona antes. O Barcelona, que é o líder da La Liga, que não é uma grande surpresa, né? Até porque o time do Barcelona foi muito bem reforçado. Só que é aquilo, né? Não é um time copeiro. Então conseguiu ser eliminado da UEFA Europa League, da Champions League. Mas na La Liga, cara, tá fazendo um bom campeonato. Tá 10 pontos acima do Real Madrid. Não, 9 pontos. E, cara, tem tudo pra ser campeão em cima do maior rival. Até porque o time é um time que conta com Lewandowski, com Rafinha, com Gavi, Pedri. Então, pô, não é espantoso ver eles estarem na liderança da La Liga. E já pro segundo lugar, né, falando do Real Madrid, cara, é a mesma coisa, cara. É um time que não é nem um pouco surpreendente estar nessa posição, porque a gente conhece o Real Madrid, é o atual campeão da Champions League, atual campeão da La Liga também. aham. E em sequência tem o Atlético de Madrid, tem o Real Sociedad, o Betis, o Villarreal, atual campeão da Europa League. Não, atual não, mas recente campeão da Europa League. E mais embaixo tem os outros times que são mais fracos, né? Como o Bilbao, o Rayo Vallecano, o Osasuna, enfim. É, eu acho assim, eu acho que o problema da La Liga, a La Liga tem um problema que é assim, eu não vou dizer que, eu não posso comparar com a Ligue 1 e nem com a Bundesliga, né? Mas eu acho que a Uhum. La Liga é um campeonato, cara, que a gente tem que citar aqui. Os maiores times da La Liga atualmente, e eu digo não só tecnicamente, mas história, é Barcelona e Real. E a gente pode ver, cara, que tecnicamente também eles são os maiores. Eles são os maiores. E a gente pode ver, por exemplo, que acontece uma coisa que, pô, pra quem é o espectador de outro país, por exemplo, é uma coisa chata. Mas pros caras da Espanha acaba sendo algo bom. O que acontece? O Real, ele é um time que ele disputa campeonatos grandes. Sabe? Parece ser um pouco grosseiro eu falar, mas ele disputa campeonato grande. E a gente pode ver. Mano, o Real tá nas quartas da Champions, tá ligado? Vai jogar contra o Chelsea. Enquanto isso, você pode ver o caso do Barcelona.
O Barcelona ele vai pegar e ele vai ver assim, poxa, o meu rival tá disputando a Champions, ele tem que começar a revezar, ele tem que começar a trocar os jogadores, usar os reservas na La Liga. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e eu vou usar a minha força máxima no único campeonato que me restou, La Liga. Então eu acho Com que certeza. esse é o problema da La Liga. É quando você tem o seu rival, tem o seu rival que tá disputando o campeonato afora, importante de fato, e sobra pra você a La Liga, sabe? E se você for um time minimamente útil, você vai conseguir ganhar fácil. Eu acho que isso estraga um pouco. É diferente, por exemplo, de um Brasileirão, onde você tem, mano, o Uma- Juventude com chance de ganhar, tá ligado? É bizarro. Pois é, mano. E, cara, tanto que a gente vê que a terceira força da La Liga é o Atlético de Madrid, sabe? Aham. E não tem comparação o Barcelona, o Real Madrid com o Atlético de Madrid, sabe? É um time que eu considero às vezes até como o Atlético Mineiro, espanhol, que é um time que de vez em quando vai lá, faz uma graça, é campeão, mas no fim é sempre menor que o Real Madrid e o Barcelona, né? Não tem nem discussão. E isso que você citou, cara, falando que não tem como disputar os dois campeonatos ao mesmo tempo, né? Nem a Champions, nem a La Liga ao mesmo tempo, né? Você focar nos dois, é totalmente oposto do Brasileirão, né? Uhum. Que a gente vê que, cara, é todo mundo querendo ganhar tudo, a todo momento. A gente vê times como o Palmeiras, o Flamengo, que querem ganhar a Copa do Brasil, querem ganhar a Libertadores, que querem ganhar o Brasileirão, Até o Atlético Mineiro. até o Atlético Mineiro, até o Corinthians, cara, dá pra Aham. citar. Então, é uma diferença muito grande. E, cara, faz muito tempo que a gente não vê Barcelona e Real Madrid ambos fortes, né, numa competição continental, né? Pois é. Seria muito bom ver, sei lá, o Barcelona e o Real Madrid se enfrentando numa Champions League de novo. Mas vai ser difícil justamente por isso que você falou, cara. Porque o Barcelona, ainda mais que é um time que recentemente voltou a jogar um bom futebol, acho que eles estão certos em focar na La Liga e em deixar os outros campeonatos de lado, porque é importante eles garantirem o título agora, para firmar o elenco deles, Uhum. enquanto o rival tá lá, né? Continuando empilhando taças, eles têm que focar em se estruturar, porque o Barcelona é um time que vinha de muitas crises, ainda está em crise financeira, mas está se firmando, está podendo formar um bom elenco, e em breve eu acho que eles vão voltar para a elite do futebol europeu. Com certeza, com certeza. Bom, gente, o Jovas acabou de chegar. De fato, agora ele consegue falar. E pode se apresentar aí, Jovas, e fala aí que você quer falar da La Liga. Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá que hora que vocês estejam escutando esse podcast. Estamos aqui, né, de novo. Eu chegando atrasado, mas enfim. Eu queria fazer um comentário que, tipo assim, o Vitor, ele falou que o futebol na Espanha, La Liga, é, tipo assim, sempre dá Barcelona ou Real Madrid. De vez em quando, o Atlético de Madrid. Isso, tipo, acontece muito por uma questão histórica da Espanha. Porque se você olhar bem, tipo assim, hoje a gente concebe Espanha como sendo um único país. Porém, se a gente olhar de uma maneira histórica para a situação, a gente vai ver que na verdade Espanha não é um país, mas sim vários outros países que têm, por exemplo, costumes em comum, têm algumas línguas em comum. E, e esse problema da La Liga é um problema histórico que se reflete no futebol, porque a Espanha, como eu tinha dito, ela sempre foi um conjunto de vários outros países. Tanto é que, tipo, se você for lá na Espanha, por exemplo, em Barcelona, as pessoas vão estar falando espanhol, o castelhano, mas muito provavelmente você também vai ouvir elas falarem o aragonês, o catalão, que são outras línguas de lá. Sem falar, tipo assim, se for lá pro norte, que você vai, por exemplo, na região de Navarra, que é uma região que faz fronteira com a França, eles vão falar o idioma basco, ou basque. E a Espanha, tipo assim, sempre foi
assim, sabe? Sempre teve essa consciência de não ser um único país. E depois da Segunda República Espanhola, que resultou numa guerra civil, né, entre os militares liderados pelo Francisco Franco e o pessoal do governo republicano. Depois que o Francisco Franco derrotou os republicanos, ele tentou unir todas aquelas nações num único objeto, num único indivíduo chamado Espanha. E para isso, ele teve que repaginar, vamos dizer assim, ele teve que refazer toda uma questão cultural da Espanha. E essa questão cultural se refletia muito no esporte. E naquela época, existia os times da capital, como é o caso do Atlético de Madrid, o próprio Real Madrid, e existiam os times fora de Madrid, como o Toledo, como o Barcelona. E para o Francisco Franco conseguir fazer com que todos aqueles países se tornassem um só, fazer com que todas aquelas nações se tornassem uma só Espanha, ele teve que relevar o futebol dentro da capital espanhola, que era Madrid. Então, muitos campeonatos da La Liga, muitos deles, tipo assim, a arbitragem foi meio que comprada para dar, tipo, a vitória pro Real Madrid, para dar vantagem para a equipe do Real Madrid. E, por exemplo, quando algum time espanhol fazia alguma contratação, o governo dava um jeito, tipo assim, de pegar os jogadores, os melhores jogadores e jogar para contratações dentro dos times que atuavam na capital, que era Madrid. Então, por exemplo, por isso que você vai ver lá no século XX o Real Madrid massacrando os outros times da Espanha e outros times da Europa. Porque o pessoal separava os melhores jogadores para o Real Madrid, entendeu? E foi por isso que o Real Madrid tem essa meio que essa tamanha influência, né, entre o futebol espanhol, enquanto que outros times, como por exemplo o Toledo, não tem relevância nenhuma, não tem influência nenhuma, sabe? E o único time na época que tinha força para poder derrotar de vez em quando, eventualmente, o Real Madrid era o Barcelona. E é por isso que hoje você só vê na La Liga Barcelona e Real Madrid, por conta dessa polarização que surgiu na época do Francisco Franco. Perfeito, mano, perfeito. Tanto que o Barcelona até hoje, né, é visto como um time que é resistência da Catalunha, né? A Catalunha que até hoje é um país dentro da Espanha que tenta se rebelar, né? Tenta ser um país independente. E o Barcelona é um time que simboliza muito essa luta, né? Contra a ditadura militar, contra esse domínio do Real Madrid que sempre teve. E, cara, é muito interessante essa história. Eu considero o clássico, né, o Barcelona e Real Madrid como o maior clássico do mundo. E é muito respeitável, cara. É muito interessante essa história. Caraca, não, realmente, eu tenho que ressaltar, mano. A gente pode ver como que o Jovas mesmo disse, né? É uma questão muito histórica. É uma questão que a gente pode ver que Barcelona e Real, desde sempre ali, foram os maiores times da Espanha, né? Uhum. Agora, belo ponto aí levantado pelo Jovas. Agora vamos partir um pouco pra Bundesliga, né? O que vocês acham, gente? Como que anda a Bundesliga hoje? Qual que é a situação? Cara, eu acho que a gente vai ver mais do mesmo no final. Apesar de que, se a gente olhar a tabela agora, cara, é um pouco surpreendente. Porque o Borussia Dortmund é líder, o Bayern de Munique está em segundo lugar, o Leipzig está em terceiro, o Union Berlin está em quarto, que há pouco tempo atrás estava em primeiro, e em quinto lugar está o Freiburg, e em sexto está o Frankfurt, que é o atual campeão da Europa League. Então, a gente pode ver assim que, cara, a Liga Alemã, ela deu uma baita de uma melhorada nos últimos anos, sabe? Uhum.
Cara, eu ainda acho que atualmente a liga mais fraca, eu digo entre as grandes de fato, eu acho que é a Ligue 1. Eu acho que a Ligue 1 é onde você tem, por exemplo, o PSG, que é o maior time, e você tem, por exemplo, só o Olympique pra bater como mais forte. Você tem, por exemplo, o Lyon, você tem, por exemplo, alguns outros times assim, só que não chegam a bater de frente com o PSG. Pois é, cara. E a gente Só que o pode ver. Lyon. Ah, pode falar, pode falar. Não, eu só ia comentar que o Lyon ele só batia de frente com o PSG de vez em quando por causa do Paquetá, né? Uhum. E o Paquetá, quando ele entrou em uma fase, quando saiu, foi pro West Ham, cara, a gente viu que o Lyon voltou pra mediocridade de sempre, né? E a Ligue 1 voltou pras mãos do PSG. Pois é, pois é. E assim, só pra concluir aqui, na minha opinião, sobre a Liga Alemã, a gente tem, por exemplo, o Borussia, o Bayern e o Leipzig aqui de primeiro, segundo e terceiro, né? Inclusive, o que mais vem surpreendendo aqui é a União Berlim, que, cara, Pois é é. é um time que, assim, tecnicamente não se equivale a Bayern, Borussia, até o Leipzig mesmo, porém vem surpreendendo, né? Você ser quarto, inclusive Uhum. eles chegaram a ser líder, é absurdo. Pois é, cara. E isso mostra, igual você falou, né, que é uma melhora crescente da Bundesliga, porque, pô, acho que 3 anos atrás, todo mundo consideraria a Bundesliga como o campeonato mais fraco da Europa, Uhum. porque era um domínio geral do Bayern. E eles, apesar de eles sofrerem o mesmo problema, né, de serem só dois times que dominam o campeonato, né, que é Borussia e Bayern, mas apesar disso, cara, a gente vê que tem muitos jogos que são parelhos, como, pô, a gente vê o Bayern perdendo de equipes que aparentemente são piores tecnicamente, mas a gente vê o Borussia ganhando praticamente 5 jogos seguidos. Então a gente vê um equilíbrio muito grande, cara. É uma coisa importante para fazer um campeonato bom. E eu acho que a Bundesliga, cara, eu acho que pela primeira vez em muito tempo tá aberto. É provável que o Bayern seja campeão mais uma vez, mas a gente tá vendo Borussia, Leipzig e Berlim com grandes chances, cara. É bem surpreendente, é bem surpreendente ver isso. Pois é, pois é. Quer falar uma coisa, Jova, sobre? Jovas? Não, então, é, tipo, o problema antigamente, mano, da Bundesliga era realmente esse. Era a mesma situação do que hoje tá a La Liga, tá ligado? Mas eu acho que com o tempo, mano, esses campeonatos, eles vão se democratizando, sabe? Hoje em dia eu vejo a Bundesliga muito perto, como vocês comentaram, da, do campeonato francês. Porque, tipo assim, por exemplo, o Friburgo. O Friburgo hoje tá na quinta colocação do campeonato. E geralmente, mano, não é um time. Ele é um time de final de tabela, assim, sabe? De lanterninha, tá ligado? Uhum. Mas ele tá conseguindo se dar bem nessas últimas temporadas, né? Ano passado também ele ficou numa colocação boa, né? Uhum. E eu acho que, tipo assim, o cenário do campeonato alemão tá fugindo um pouco, tipo, nessa dicotomia de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Pois é, mano. Tanto que a gente vê até o Leverkusen, que tá em nono lugar, cara. É um time que tá disputando a Europa League. É um time que tem chance de ganhar a Europa League, inclusive. Mas tá atrás, mano, de vários times como o Mainz, como o Wolfsburg, o Frankfurt. E tá em nono lugar, cara. É uma situação parecida com a do Chelsea, eu diria. Pois é, pois é. Indo aqui pro próximo assunto, a gente tem aqui mais dois assuntos, né? Que no caso é a Liga Italiana e tem também sobre o novo Mundial da FIFA. Bom, a Liga Italiana, eu, na minha opinião, já falei o que eu queria falar. Maçom e Jovas, fica com vocês. Pode falar aí. Bom, pode começar, Giovanni, já que você tava contente pra falar Ah, do Série A. então, sobre a Liga Italiana, cara, eu fiquei muito decepcionado com a campanha do Juventus. Dos Juventus não, da Juventus, né? Eu confundo com o Juventus da Moca. É Porque, igual, cara, igual, né, os dois. então, mas o Juventus da Itália é feminino, né? O da Moca é masculino. Bom, mas enfim, tipo, cara, eu fiquei muito decepcionado com a campanha deles, sabe? Porque eles são um time muito grande, com uma grande tradição e tal. Só que, tipo, o time deles em si, a equipe é boa,
Só que, cara, eu acho que, assim, não era pra esse time estar na sétima divisão dele. Tipo assim, atrás de Atalanta, Roma. Porque, cara, é, se você ver os outros campeonatos, mano, o Juventus maceta o Atalanta, maceta o Roma, maceta o Lazio. Tipo assim, vai macetando todo mundo, entendeu? E eu fiquei surpreendido com a campanha do Napoli, cara. O Napoli, pra mim, ele tá fazendo uma das melhores campanhas da Europa, assim. Tanto no campeonato nacional, né, italiano, quanto na Liga dos Campeões. Tipo, eu acho que ele tem grandes chances de ganhar. Eu acho que a final pode ser que seja, tipo, disputada entre o... Ah, não, né? Não pode ser a final, não pode ser, né, Napoli e Benfica. Ou pode, não lembro mais da Não, chave. pode ser semifinal no máximo. Semifinal? Na Champions League pode ser. Eles podem se enfrentar na semifinal. Então não dá, mas tipo, eu acho que, cara, o Napoli tem muita chance de ganhar essa Champions League. Sério mesmo. Que tá fazendo uma campanha muito boa. Tipo, sei lá, cara, nem tem o que falar. O cara tá, os caras tá de parabéns. Concordo plenamente, mano. Até porque, como eu tinha citado antes, mano, o trabalho do técnico do Napoli, né, o Spalletti, é um trabalho muito, muito bom, cara. O Spalletti é um técnico de muita tradição na Itália. É um cara que treinou a Inter de Milão. Inclusive foi campeão da Série A, se não me engano. Mas a campanha que ele tá fazendo com o Napoli nessa Série A, mano, é muito surpreendente. Até porque eles acertaram muito bem nas contratações. A gente vê a contratação mais cara deles, que foi o Victor Osimhen. O cara é o artilheiro, com 19 gols da Série A. O Kvaratskhelia, com 11 gols na temporada. Foi um cara que foi barato, inclusive, acho que foi cerca de 7 milhões de euros. Então, vai ter um retorno financeiro muito bom esses dois caras. Vai ter um retorno no futebol também muito bom. E aquilo, cara, os caras já estão com a mão na taça, 18 pontos na frente da Inter de Milão, e a gente pode esperar que a luta vai ser para quem vai ser vice, né? Que essa luta é entre a Inter, tá entre a Lazio e o Milan. A Roma também tá disputando bastante. Roma que eu acho que é um dos grandes favoritos para ganhar a UEFA Europa League, tá fazendo uma boa campanha na Europa League, tem um elenco muito bom. O trabalho do Mourinho, que é cogitado também para ser técnico da seleção brasileira, tá sendo muito bom. A gente vê que a Roma tem nomes que são até conhecidos, né? Como o Belotti, o Shaarawy, o próprio Dybala, que era um cara que estava esquecido na Juventus e agora tá dando a volta por cima na Roma. Então, cara, eu acho que atualmente o campeonato italiano é o melhor campeonato pelo menos o mais parelho, o mais divertido de assistir de toda a Europa. E principalmente pela campanha do Napoli, cara, tá sendo meu campeonato favorito de se assistir. E eu tô torcendo muito pela Napoli nessa Champions. Eu acho que o futebol italiano tende a prosperar, tende a voltar aos anos de ouro, né? E, cara, eu acho que a gente tem a esperar boas coisas vindo desse campeonato. Sim. E também tem a questão do Torino, né? O Torino, né, que tipo assim, sempre foi um time que esteve à sombra da Juve, tipo assim, ele tá se mantendo até que bem na tabela do campeonato italiano. Uhum, Agora ele acabou em nono, né? Mas, cara, eu acho que, tipo assim, é um time que não é tão grande. Se concentra mais naquela região de Torino mesmo. De Turim, perdão. Mas eu acho que, tipo assim, o time tá se mantendo muito bem. E ele tá meio que se desvinculando um pouquinho da Juve, entendeu? Porque muitas pessoas conhecem o Torino pela Juve, entendeu? Pelo clássico de Juve e Torino. uhum. E, tipo, você, por exemplo, o Torino é, tá na frente, por exemplo, de outros times que antes eram maiores, né? Como, por exemplo, o Fiorentina. Pois é. A gente até do próprio Bolonha, Sassuolo. Sim, sim. Pois é, E, pois cara, é. o Torino é um time que eu sempre fui muito fã do Torino, cara, porque eu acho que é um time que principalmente pelas camisas, cara. Eu acho que as camisas do Torino muito bonitas, mas eu acho que por ser um
time que briga ali pelo meio de tabela, mano, é complicado para eles prosperarem pelos próximos anos, né? Para eles pensarem em, sei lá, buscar uma Conference ou Europa League. Mas é bem surpreendente que eles não estejam brigando lá pelo final da tabela, tendo em vista que o elenco deles é bem. Não tem nenhuma estrela, né? Digamos assim. O principal nome que eles tinham era o Andrea Belotti, que agora tá no Roma, e ele tava parado no Torino, ele não tava conseguindo desempenhar algum futebol. E agora lá na Roma ele tá jogando bastante, tá fazendo bastante gol. E no Torino, cara, a gente vê que o elenco deles é bem fraco, eu diria. Mas, cara, ainda assim é um time que briga ali pelo meio de tabela e é interessante. É, eu concordo. Gente, a gente pode ir pro próximo Uhum. assunto. Vocês querem finalizar aí? Não, acho que de Série A já tá bom, já falou bastante. Então, Né, já beleza. falamos bastante coisa já. Uhum. Maravilha. Bom, chegamos no último assunto aqui. É sobre a nossa opinião sobre o novo Mundial da FIFA. Bom, só pra começar, Palmeiras e Flamengo já estão classificados. Eu acho assim, cara. Eu acho que você tem. Eu não sei direito os parâmetros, né, de classificação de um time. Inclusive, se vocês souberem aí, por favor, expliquem. Mas, cara, não chega a ser injusto o Palmeiras e Flamengo ser convocado. Sabe? Eu acho que você pegar assim. Cara, eu não vou, eu não posso chegar aqui e falar sobre importância no Brasil hoje. Eu acho que o certo mesmo. Novamente, eu não sei como que é, mas eu acho que o certo deveria ser você ir de acordo com a Libertadores, né? Os dois últimos campeões, Uhum. você ir lá e trazer. Eu concordo, mano. Mas vou comentar aqui sobre o critério para eles selecionarem um novo Mundial de Clubes, é um novo Mundial, vai ter 32 times nesse Mundial, Uhum. e já me irrita bastante pelo fato de que são 12 vagas para europeus, cara. Esse eurocentrismo da FIFA, cara, me deixa muito irritado porque eles deixam muito na cara assim a preferência deles pelos times da Europa. Sabe? Tanto que a gente vê que o segundo continente que tem mais vagas é o América do Sul, que tem 6 vagas, comparado contra 6 da Europa. A gente vê que tem uma vaga para Oceania, 4 para África e Ásia, e uma vaga para o representante do país sede. Então a gente vê que é muito escrachado essa preferência para os europeus, e principalmente pela forma que eles são classificados, porque os times que se classificam são o seguinte: são os 4 campeões, são os 4 últimos campeões entre cada edição, ou seja, os 4 últimos campeões da Champions League, os 4 últimos campeões da Europa League não, da Libertadores, o campeão da Oceania no ano, e os 4 últimos campeões da Liga dos Campeões da, Da África. da África. Isso. Fugiu da cabeça. E o representante do país sede, como sempre, né? Só que a forma que eles decidem os outros times que vão se classificar, no caso da Europa, né? Que são 4 vagas para os campeões das Champions, e as outras vagas vão para os times que são decididos por um ranking da FIFA. Ou seja, FIFA decide por um critério deles quem são os maiores times do mundo. Então, a partir desse critério, que eles vão se decidir quem vão ser os times que vão para o Mundial de Clubes. Ou seja, independente dos times se eles foram campeões ou não, eles podem se classificar para o Mundial de Clubes. E na América do Sul é a mesma coisa. São 2 vagas para essa coisa do ranking da FIFA. Hum. Ou seja, é bem provável que a gente veja River Plate e Boca Juniors se classificando para o Mundial de Clubes, mesmo sem ganhar a Libertadores. Tá, assim, olhando dessa forma aqui, já que os quatro. É porque é complicado, cara. Eu acho assim, eu acho que você tem que olhar, pensando nessas duas últimas vagas da América do Sul, na minha opinião, você tem que olhar muito sobre a questão da, da tipo, da qualidade do campeonato que você enfrenta. O campeonato argentino é muito Uhum, inferior comparado ao Brasileirão, sabe? Times do Brasileirão merecem muito mais que
outros times argentinos. Entra aquela questão, né? Eu acho que você tem que ver, por exemplo, que como que deveria ser o critério na minha visão. Você tinha que ter uma soma de pontos de cada campeonato. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro tem Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, sei lá, São Paulo, Fluminense, que são equipes é, de fato que concorrem, que tipo, que são equipes realmente fortes, né? Agora o Campeonato Argentino, mano, se você achar 5 é muito. Então, Verdade. eu acho que você devia fazer uma soma e no final você chamar ali do time que mais tiver pontos. No caso brasileirão. Cara, eu concordo, mano. Mas o que mais me pega nesse quesito do Mundial de Clubes é a forma que eles organizaram, focando na Europa, sabe? Uhum. Porque um time sul-americano nunca mais vai ganhar um Mundial de Clubes, a gente sabe disso, que a gente tá muito atrás deles. Não tem nem discussão. O nível técnico do lado da Europa é muito mais alto. E tanto que nesse formato do Mundial atual, né, que é basicamente campeão da Libertadores contra campeão da Champions League, na maioria das vezes, a gente vê que a gente sempre perde. O último campeão foi o Corinthians lá em 2012 e ganhou sofrendo ainda. Então, agora vai ficar cada vez mais difícil, vai ficar impossível praticamente, porque são 6 times contra 12, sabe? E os outros times da África, da Oceania também, pô, a gente nem conta, porque o futebol lá é muito mais baixo o nível. Então, cara, eu acho que, sei lá, a gente nunca mais vai ver um sul-americano ganhar um mundial. Só se, sei lá, daqui 50 anos a gente vê uma reviravolta muito grande no futebol. Mas que eu acho impossível, mano. Acho que a Europa vai dominar o mundo, como já tá dominando. E a FIFA tá contribuindo pra isso. É, cara, infelizmente. Porque, tipo assim, a gente pode até considerar que a Europa tem, tipo assim, uma grande relevância no futebol mundial, até porque, tipo assim, vai lá que o futebol surgiu e tal. Então, tipo assim, é meio que lógico você pensar que o futebol de lá vai ser mais tradicional, mais bem visto. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, você prejudica os outros continentes, sabe? Porque, cara, na boa, tipo assim, River Plate contra Liverpool. Pô, não tem nem como. Tipo assim, Palmeiras e Manchester City. Tipo assim, quem que você acha que vai ganhar, entendeu? Aham. Cara. Tem nem não tem nem que você cheirar lá, entendeu? Tipo assim, Uhum. ok, se deve competir e tal, mas pô, não vai. Eu acho que chegar numa final vai ser bem difícil. Eu acho que o Flamengo perdeu a oportunidade de ganhar esse último Mundial, cara. Eu acho que foi realmente a última chance que um time sul-americano tinha pra ganhar um Mundial. Pois é, mano. Inclusive, eu vi uma proposta da FIFA que seria criar um Mundialito, que seria um novo campeonato mundial, que seria paralelo a esse Mundial de Clubes. Só que eu acho que é uma ideia que vai fracassar totalmente, que não tem nem como ir pra frente. Que seria basicamente o campeonato que seria o que a gente já conhece, né? Seria o campeão da Libertadores, enfrentaria o campeão da Ásia, da África, contra o campeão da Champions League. Só que nesse campeonato, a diferença seria que seria todo um campeonato baseado em quem seria o adversário do campeão da Champions League. Ou seja, o campeão da Champions League já estaria garantido na final e o resto dos times iriam brigar para ver quem ia lutar contra o campeão da Champions League. Ou seja, dando mais título de bandeja para os É europeus. basicamente o Mundial, só que facilitado pra Então, eles. pois é. E sei lá, cara, é ridículo isso. É porque é complicado, mano. Eu acho assim. É. Eu acho que o Brasil, ele nem. Cara, nenhuma equipe hoje do Brasil tem nível internacional pra contra qualquer outro time. Cara, e eu falo aqui, mano. Mesmo sendo uma Premier League, mesmo sendo uma Bundesliga, mano. Eu acho que o Brasil, ele, 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 ele regrediu muito no futebol, sabe? Eu acho que tecnicamente não tem como acompanhar. E o que Hum, acontece? É, cara, a gente vê equipes, por exemplo, como Palmeiras e Flamengo, que foram os últimos finalistas, né? E, mano, passando vergonha. Eu acho que o que mais chegou perto foi o Palmeiras. Jogando ali, na minha opinião. Eu acho que se eu falar de igual pra igual é muita sacanagem, por causa que o Chelsea amassou em estatística. Mas assim, foi um time que
peitou o Chelsea de frente. E teve Pois é. chances. Não foi por causa do Rony e do Dudu que o Palmeiras não conseguiu converter. Mas teve chances, né? E, e eu acho que assim. Eu sou santista, lógico. Eu não tenho esperança nenhuma do Santos estar disputando o Mundial nem daqui a 10 anos. Mas eu acho que isso é bom, né? Sendo um rival. Porque o Brasil não vai ter mais chance. Eu não quero ver outro time brasileiro campeão mundial. Porém, é ruim pensando aqui no quesito de, pô, do Brasil em si, tá ligado? No Brasil, a vista internacional pro Brasil. Pois é, mano. Só vou discordar de você em um ponto, que você disse que o futebol brasileiro tá regredindo. Mas eu acho que não, mano. Pelo contrário, eu acho que o futebol do brasileiro tá evoluindo cada vez mais. Porém, o problema é que a gente não tá evoluindo o suficiente. Uhum. Porque o futebol europeu tá evoluindo muito mais a uma escala astronômica, sabe? Então, e o futebol brasileiro não consegue acompanhar. Apesar de a gente ter grandes nomes, como, pô, a gente vê o Galo contratando o Paulinho, o Hulk, são, pô, caras que foram consolidados na Europa, voltando pro Brasil. Mas ainda assim, cara, se eles fossem pra Europa agora, eles iam, sei lá, jogar no West Ham, iam jogar no Nottingham Forest, iam jogar em algum time de meio de tabela, sabe? Então, a verdade é que os melhores times do Brasil brigariam para não ser rebaixados lá na Europa. Então, esse é o maior problema, cara. É, só pra citar um ponto aqui, eu quero dizer que o futebol do Brasil tá regredindo no quesito de você ter mais equipes dispostas a disputar o Mundial. Ou título Ah, sim. mesmo nacional. Porque você vê, por exemplo, cara, o favoritismo entre Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, sabe? Uhum. Colocando aí no máximo aí, forçando o Corinthians. Cara, Pois é. há 10 anos atrás não era assim. Tinha muito mais equipes assim, eu digo que tá regredindo nesse quesito. Ah, sim, concordo. Tanto que 10 anos atrás, pô, a gente via Fluminense, a gente via Corinthians, a gente via o Santos. Uhum. Então, cara, esse novo Mundial aí, cara, é só pra consolidar os europeus como os caras que dominam o futebol mundial. É isso aí, cara. A FIFA tá contribuindo pra isso e não tem muito o que discutir, mano. A gente só vai ter que sentar e chorar pelos próximos anos. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Jovas, pra terminar? Não, não, só. Já fiz meu comentário já. Então fechou. Bom, eu acho que eu vou É isso. encerrar por aqui. Já deu um episódio muito grande, inclusive o episódio mais longo até agora. Deu 1h17. Também, né? Eu falei, deu uma aula de história aí no meio, mano. Não, Nem mas esperava fazer esse relaxa que comentário. foi bom pra caramba. E desse jornalismo é cultura também, pô. Bom, mas é isso, gente. Finalizando aqui, muito obrigado por terem assistido mais um episódio ou ouvido no Spotify. E é isso, fiquem pro próximo episódio. Valeu! Falou! É nóis, mano.